Olá, alunos. Eu sou o professor Vinícius, né? Sou o professor da unidade de Rio Branco do Sul de Física. Sou formado pela Universidade Federal do Paraná. Também sou formado em Tecnologia da Construção Civil, né? No antigo Cefet, hoje o TFPR. E nós vamos aqui trabalhar em Física hoje, calorimetria, tá? Porque é o assunto mais relacionado com a parte de engenharia química, né? Parte de reações químicas. Então a gente vai tentar trabalhar disso da melhor forma possível, tá? Então, se vocês perceberam, é um assunto bem complexo, né? Não no seu nível de grau de complexidade, mas sim na sua forma de eu trabalhar num exercício, tá? Então, as fórmulas que eu tenho que saber são muito poucas. Eu tenho que saber o calor específico, tenho que saber fórmula para o calor latente, o calor sensível, e a partir disso saber que quando eu falar de equilíbrio químico, eu tenho que somar essas quantidades de calor. Então, quando a gente for resolver o exercício, eu só tenho que analisar isso. Então, nós temos um exemplo, o exercício número 1, colocado aqui para vocês. Então, eu tenho um estudante no laboratório de química, ele realiza um experimento, ele tem um objeto de cobre de massa de 100 gramas e o calor específico desse objeto é 0,092 calorias por grama grau Celsius. Ele é aquecido em um forno numa temperatura de 300 graus Celsius. O objeto, então, é imerso em um calorímetro de vidro de capacidade térmica 45 calorias por grama grau Celsius, contendo 83,8 gramas de água a uma temperatura de 10 graus Celsius. Qual é a temperatura final do equilíbrio térmico, né? Então aqui ele te dá várias coisas misturadas, então eu tenho que colocar aí na equação. Se eu estou falando de equilíbrio térmico, então eu tenho que somar as quantidades de calor. Então primeiro eu vou relacionar todos esses dados aí que foi dado para mim. Então eu tenho cobre, que ele tem uma massa aí de 100 gramas, né? Vocês podem ver na tabelinha. O calor específico do cobre, 0,092, e a temperatura inicial do cobre, que está lá a 300 graus Celsius, tá? O meu calorímetro, ele faz parte, ele tem uma capacidade térmica de 45 calorias por grama grau Celsius, e ele está junto com a água, então a temperatura inicial dele é a mesma da água, 10 graus Celsius. A água, que está dentro do calorímetro, tem uma massa de 83,8 gramas. Tem que lembrar que o calor específico da água sempre vale 1, sempre 1, isso é um valor que você tem que saber de cor, e também nem é tão difícil, 1, é facinho de lembrar de cor, e a temperatura 10 graus Celsius. Então, aí a gente calcula cada uma das quantidades de calor. Então, para o cobre, então eu vou olhar lá, calor para o cobre, como o cobre é um material, ele não está mudando de estado físico, então é o que? Macete. M vezes C vezes ΔT. Massa vezes calor específico vezes a variação de temperatura. Então, no nosso caso lá, pegando os dados da tabela, 100 vezes 0,092 vezes X é a minha temperatura final, menos a temperatura inicial, que é 300. Tá? Fazemos o que está entre parênteses primeiro, né? Nesse caso, deveria fazer, mas como a minha incógnita está lá dentro, o que eu faço? O que está fora. Então, o 100 vezes 0,092. Aí eu faço a distributiva, 9,2 vezes x, depois 9,2 vezes o 300. Então, eu cheguei numa equaçãozinha lá, 9,2 vezes x menos 2.760. Tá? Então, guardo isso para depois. Agora eu vou trabalhar com o calorímetro. O calorímetro, eu tenho que usar a quantidade de calor para o calorímetro. É C vezes ΔT. Né, C maiúsculo, né, capacidade térmica do calorímetro. Então vai ser a capacidade térmica do calorímetro, 45, abro parênteses, temperatura final, X, menos a temperatura inicial, que é 10. Faço distributiva ali de volta, 45x menos 450, ok? Depois eu faço para a água. De novo, a água é um material, então, que macete para a água? Massa, 83,8 vezes calor específico, 1, abro parênteses, temperatura final, x menos 10, fecha parênteses. Quando eu fizer a distributiva de novo, lá faço a multiplicação pelo 1 do 83, depois faço a distributiva, fico com 83,8, x menos 838.
Agora, com essas quantidades de calor, eu aplico o que ele fala lá no final, está em equilíbrio térmico. Isto é, se ele está em equilíbrio térmico, eu posso somar cada uma dessas quantidades de calor. Então, eu tenho 3 objetos, 3 calores que eu calculei, jogo todos na equação. Então, eu somo lá 9,2 vezes x, menos 2.760, mais 45x, menos 450, mais 83,8x, menos 838, tudo isso é igual a zero, porque está no equilíbrio térmico. Somo todo mundo que tem x e todo mundo que não tem x. Então fica lá 138x menos 4.048, tudo isso é igual a zero. Passo 4.048 para o outro lado, se ele está negativo, vai passar positivo, né? E aí no final eu passo o 138, que está junto com o x, se ele está multiplicando, passa dividindo. Eu vou chegar num valor aproximado aí de 29,33333. Então podemos arredondar aí para 29,3, certo? Tranquilo? Então é um assunto bem trabalhoso na parte matemática, mas não difícil. Beleza, gente? Obrigado.